Então, gente, agora iremos dar continuidade ao nosso conteúdo do pensamento administrativo, né, a evolução de como se deu. Nós vimos na aula 3 uma discussão sobre a escola clássica, que é principalmente representada pelas ideias de Taylor, Fayol e Weber. A administração científica, que nós podemos ver em Taylor, a questão da gestão administrativa e as principais funções de um administrador que emergem na visão de Fayol, e a teoria da burocracia, com a ideia de que para tudo há uma regra, que não deixa de fugir da ideia da administração científica, né? Que tudo há um método. Vocês também podem encontrar esse conteúdo no Google Classroom e é baseado no capítulo 2 de Sobral e Pesce também. Inicialmente, vamos discutir um pouco sobre o enfoque comportamental. Esse enfoque comportamental ele varia bastante em relação à escola clássica, porque passa-se a pensar o indivíduo enquanto ser humano. Tem-se uma ideia de que precisa se preocupar com o indivíduo, de que o indivíduo não é apenas uma máquina que pode ser programada para realizar determinada atividade. Então, o enfoque comportamental ele tem um conjunto de contribuições teóricas e empíricas, ou seja, não são só suposições. Existem pesquisas que buscam confirmar essas teorias ou até mesmo refutá-las, ou seja, anulá-las, a fim de analisar o impacto do comportamento humano das organizações. E aí a gente vai ver que existem dois movimentos principais nesse enfoque comportamental, que é o movimento das relações humanas e a abordagem comportamental. Cada um desses movimentos apresenta algumas teorias a eles atrelados, que são muito importantes para a figura do administrador e que, em muitos momentos durante o curso de vocês, eles serão retomados. Os principais precursores dessa escola comportamental são Mary Parker Follett e Chester Barnett. Mary Parker Follett, elas considerava em sua teoria que as pessoas se influenciam mutuamente. O que seria isso? De que as pessoas, elas não simplesmente executam um método, mas que as suas atividades podem influenciar os outros. Então, por exemplo, se uma pessoa está satisfeita e motivada, ela pode influenciar as outras pessoas positivamente. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas não estão se sentindo motivadas por qualquer aspecto do trabalho, elas podem afetar as outras pessoas, afetarem o clima organizacional, por exemplo, que é uma discussão que vai vir posteriormente. Quando a gente for discutir ambiente organizacional na aula 5, na próxima semana, a gente vai ver um pouco sobre a importância do clima organizacional positivo para influenciar outras pessoas. Outra questão muito importante discutida por Mary Parker Follett é a questão de perceber a existência dos conflitos organizacionais. As organizações elas não funcionam sem conflitos. Existem pessoas com interesses diversos. As próprias organizações podem gerar conflitos, sim. Então, ela começou a perceber isso. E outro ponto que ela traz é a lei da situação, que é que cada situação demanda sua própria regra, demanda seu próprio método. Então, não existe uma forma universal, como pregava a administração científica, para fazer as coisas. Cada coisa demanda seus próprios recursos, demanda ações próprias. Já Chester Barnett, ele falava da teoria da cooperação, de que é importante que os objetivos das pessoas sejam alinhados, equilibrados com os objetivos da organização e que, para tanto, as pessoas precisariam cooperar entre si e com os objetivos da organização para que houvesse um equilíbrio organizacional. E também trata de uma teoria muito importante para a administração, que é a teoria da aceitação da autoridade. A gente vem falando de autoridade também desde a aula passada, no sentido de que as pessoas precisam ter claro a hierarquia, a quem elas devem se reportar e a quem elas devem obedecer. Então, isso é bem trazido nessa teoria da aceitação da autoridade.
Então, gente, dando continuidade, nós veremos agora o movimento das relações humanas, que tem como principal representante o experimento realizado por Elton Mayo para identificar os efeitos da mudança de iluminação em uma fábrica, a Western Electric Company, e realizou-se, variações na iluminação. E as pessoas não apresentaram redução de produtividade. Tanto quando se aumentava a luminosidade, quanto se reduzia a luminosidade, as pessoas continuavam trabalhando bem e produzindo mais. Com esse experimento, Mayo percebeu que as pessoas, quando elas recebem uma atenção especial, elas tendem a produzir mais. Não são condições do ambiente que vão influenciá-las. Condições externas, condições higiênicas, que assim poderíamos dizer. Então, acreditava-se nesse momento que as pessoas, ao receberem uma atenção, no caso do grupo de pesquisadores, ao variar a iluminação, as pessoas se sentiam importantes e isso fazia com que elas produzissem mais. Outra importante consideração é a abordagem comportamental, que traz as teorias de Maslow, a teoria de Herzberg e a teoria de McGregor. Vamos ver cada uma delas? Eu acredito que vocês já devem ter visto essa pirâmide de Maslow. Ela é muito comum em várias discussões. Essa pirâmide de Maslow, em alguns momentos hoje, inclusive na base da pirâmide, existe Wi-Fi, como se o Wi-Fi fosse uma coisa imprescindível, uma necessidade humana básica. Mas qual é a premissa da teoria das necessidades de Maslow? Nessa teoria, acredita-se que as pessoas elas são guiadas ao atendimento de suas necessidades. O que seria isso? De que as pessoas elas atenderiam suas necessidades por nível. Elas atenderiam primeiramente, as necessidades básicas, para que depois elas pensassem em necessidades menos importantes. Então, quais seriam as necessidades básicas? As necessidades básicas também são conhecidas como necessidades fisiológicas. São aquelas como respirar, comer, beber, dormir. Coisas que a gente não pode deixar de fazer. A gente precisa realizar para que possamos manter o nosso organismo funcionando. Maslow acreditava que, quando alcançássemos essas necessidades, a gente poderia buscar as necessidades de nível superior. E qual é a necessidade que está no nível superior? Segurança. Necessidade de segurança seria você ter um emprego, você ter saúde, você ter propriedade. Ou seja, você se sentir protegido. Eu acho que é uma coisa difícil da gente falar até nesse momento, né? Porque muita gente está com medo de perder seu emprego, muita gente está com medo de perder sua saúde, em virtude da pandemia. Outro ponto seria que, quando alcançássemos as necessidades de segurança, o indivíduo pensasse nas necessidades sociais. E quais são as necessidades sociais? São as necessidades de relacionamento. A gente precisa nos relacionarmos com a nossa família, com os nossos amigos, ter momentos onde a gente se sinta bem com as outras pessoas, onde a gente possa conversar, onde a gente possa ter uma interação. O que também está sendo difícil nesse momento, mas que a gente tem como facilitador as redes sociais, né? Onde as pessoas podem estar se conectando, como está acontecendo conosco neste momento. As necessidades de estima. As pessoas elas necessitam ser estimadas, ou seja, serem reconhecidas pelas outras pessoas, terem respeito, as outras pessoas confiarem em você. Então, é uma necessidade de nível muito alto, você ser estimado, ser reconhecido. E a última necessidade, que até se fala que muitas pessoas passam pela vida e não conseguem alcançar essa necessidade, porque ela é muito difícil de ser alcançada, é a autorrealização. É você conseguir se sentir realizado nas suas conquistas, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você ter crescimento, autocontrole, independência, você aceitar desafios. Só que qual é o grande problema da teoria, que ela é hoje muito criticada devido a este ponto, é de que Maslow acredita que as pessoas só alcançarão as necessidades de nível superior se alcançarem as de nível inferior.
Mas o que é que impede, minha gente, por exemplo, de que eu consiga alcançar ao mesmo tempo que eu esteja alcançando uma necessidade básica, eu posso alcançar a necessidade social? E aí vocês me perguntam, em que caso, professora? Quando você, por exemplo, está com fome e você marca um jantar com seus amigos, um happy hour. E isso seria um exemplo de que você está ao mesmo tempo alcançando as necessidades básicas e as necessidades sociais. Então, por isso que a teoria é muito criticada, porque ela não vê essa premissa de que você pode alcançar duas necessidades ao mesmo tempo, ok? Outra teoria da abordagem comportamental é a conhecida como a teoria X e Y de McGregor. O que é que diz basicamente a teoria X e Y? Se vocês perceberem, ao lado da teoria X há um sinal de menos, um sinal negativo, e ao lado da teoria Y há um sinal de positivo, de mais. O que isso quer dizer? Que McGregor considerava que o indivíduo ele poderia ser visto de duas formas pelas organizações. A teoria X, que estaria muito alinhada a um pensamento da administração científica, vamos lembrar lá Taylor. Taylor falava que as pessoas precisavam ser treinadas, que havia um método para fazer as coisas, que as pessoas eram simplesmente a engrenagem da máquina, né? A gente discutiu bastante isso, de que existia a melhor forma de fazer as coisas, que existiam os movimentos corretos para fazer determinada coisa. Então, essa visão da teoria X considera que as pessoas elas são preguiçosas e que elas necessitam de motivação. E que as pessoas elas trabalham porque é o jeito, que as pessoas só trabalham pelo dinheiro. Nessa visão, as pessoas não podem se sentir realizadas com o trabalho. Elas não podem ter uma satisfação com a sua carreira. É apenas uma visão utilitarista. O que é uma visão utilitarista? De que as pessoas servem as organizações, geram produtividade para as organizações que obtêm lucro e a organização dá um retorno às pessoas em termos de um salário que paga a elas, certo? Já a teoria Y vê que as pessoas querem e necessitam trabalhar, que as pessoas gostam de trabalhar, que o trabalho não é um peso, não é um castigo para as pessoas, mas que elas se sentem bem ao executarem suas atividades. E que a administração deve criar oportunidades, gerar desafios para os empregados. A teoria Y, então, está mais alinhada a esse pensamento comportamental. Ela vê que o indivíduo pode ser motivado através do trabalho, que as pessoas podem se sentir realizadas e felizes com o que fazem. Eu acho que vocês lembram que na minha primeira aula eu falei para vocês o quanto eu era feliz com o que eu faço. O quanto eu gosto de ser professor, o quanto eu gosto de fazer com que vocês aprendam, né? Vocês devem lembrar bem disso. Então, a teoria Y, ela considera justamente isso, essa necessidade que o indivíduo tem de se realizar com o trabalho. Outra teoria que a gente trabalha dentro da abordagem comportamental é a teoria dos dois fatores de Herzberg. Essa teoria dos dois fatores, ela considera dois tipos de fatores, por isso o nome da teoria, que são os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Mas antes de falarmos sobre os fatores motivacionais e higiênicos, a gente precisa entender como é que se configura uma visão tradicional. Uma visão tradicional acredita-se que as pessoas podem estar satisfeitas ou insatisfeitas. Mas o que é que determinaria a satisfação ou a insatisfação de uma pessoa? Isso é um construto muito difícil da gente definir. Por quê? Porque o que pode me satisfazer pode não satisfazer vocês. E vice-versa. Então é muito difícil a gente medir o quanto as pessoas estão satisfeitas ou não. É nesse sentido que a gente vai entender quais fatores Herzberg elenca como aqueles que gerariam satisfação e os que não gerariam a satisfação, certo?
Então, no próximo vídeo eu irei explicar melhor essa teoria, porque